Olá, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Werlivan e eu vou trabalhar hoje sobre os quadriláteros e seus elementos. A aula de hoje está baseada no livro A Conquista da Matemática, na página 221. Bom, na página 221 nós temos o desenho de um quadrilátero com alguns elementos destacados. Mas por que quadrilátero? Primeira coisa é identificar. Conforme o nome diz, a figura é um quadrilátero porque é um polígono que tem 4 lados. Bom, no quadrilátero ABCD, na figura seguinte, podemos destacar. Primeiro, os pontos ABCD são os vértices do quadrilátero. Observe na figura ABCD, os cantinhos, os pontinhos bem no final de cada lado da figura. Então, esses são os vértices. E quem são os lados? Os lados são a união desses vértices. Nós vamos ter o lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado DA. Além dos lados, nós podemos também destacar os ângulos. O que é os ângulos? O que são os ângulos? Os ângulos são essas aberturas que existem por dentro da figura, que nesse caso são ângulos internos, né? E eles são formados graças à união de dois segmentos de retas consecutivos. Igual, DA é um segmento de reta e consecutivamente vem AB. Esse ligamento formado por DA e AB formou uma abertura dentro da figura. E essa abertura que vai ser o ângulo interno da figura. Nesse caso, tem o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. São as mesmas letras que a gente identificou os vértices lá no início, né? Mas, quando a gente for identificar o ângulo, a gente vai colocar um acento circunflexo nele para identificar esse ângulo. Além dos ângulos internos, nós também identificamos aqui o segmento de reta AC e o segmento de reta DB, esses segmentos de reta que estão passando no centro da figura. Esses segmentos de retas são chamados de diagonais da figura, tá? São todos os segmentos que unem um vértice a outro vértice oposto a ele e que não faça com essa união desses dois pontos, desses dois vértices, não forme o lado de uma figura. Então, esses segmentos que passem dentro da figura para ficar mais fácil, ligando dois vértices opostos, são chamados, então, de diagonais. Bom, as figuras quadriláteros podem ter algumas classificações de acordo com a medida dos seus lados, a medida do ângulo, também a forma com que esses lados estão dispostos. Nesse caso, nós temos os paralelogramos. O que é um paralelogramo? É uma figura que os lados opostos são paralelos, né? Os lados opostos não se encontram. Nessa figura do paralelogramo, nós temos o segmento AB e o segmento DC são paralelos. Os segmentos AD e os segmentos BC são paralelos. Então, nós temos dois pares de lados paralelos. No texto, quando nós temos aqui, AB com um tracinho em cima, quer dizer o lado AB. Essas duas barrinhas inclinadas quer dizer paralelo. E CD é outro lado. Então, nós dizemos aqui no texto, AB paralelo a CD e AD é paralelo a BC. É só olhar na figura que a gente consegue encontrar esses detalhes. Na sequência, nós vamos ver que os paralelogramos eles podem ser retângulos, losango e quadrado. Por quê?
Porque nesses três tipos de figuras, os lados opostos são paralelos. Observem, ainda na página 221, o retângulo. A característica do retângulo é os lados que são opostos são paralelos e os quatro ângulos internos dessa figura são retos, por isso recebe o nome de retângulo. E o que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Observe no cantinho da figura, tem um quadradinho. Esse quadradinho quer dizer que tem um ângulo de 90 graus nesse local. Se você pegar um transferidor e fazer a medição, você vai encontrar 90 graus em cada cantinho desses retângulos. Na sequência, nós vamos para os losangos, que são as pipas, né? Qual a diferença de um losango para o retângulo? No retângulo, enquanto os quatro ângulos eram iguais, mas os lados não eram iguais, no losango vai ser o contrário. Os quatro ângulos nem sempre vão ser iguais. Porém, os quatro lados da figura vão ter as mesmas medidas, vão ser congruentes, quer dizer que são iguais, têm as medidas iguais. Então, a diferença foi que no retângulo, quatro ângulos iguais. No losango, os quatro lados são iguais. Na sequência, nós vamos para o quadrado. A gente conhece há muito tempo. A diferença do quadrado para as duas figuras que apresentamos anteriormente. Bom, o quadrado vai ser a união do retângulo com o losango. Observem no desenho desses dois quadrados. Os quatro ângulos são retos, assim como o retângulo. Os quatro lados são iguais, têm as mesmas medidas, assim como o losango. Então, nós vamos unir retângulo com losango e vamos formar os quadrados, né? Nós temos um diagrama aqui para ilustrar essa situação. Nesse diagrama, ó, do lado esquerdo, nós temos como se fossem os retângulos, tá? Do lado direito, nós temos como se fossem os losangos. Então, se os losangos estivessem nesse círculo da direita e os retângulos nesse círculo da esquerda, então, ao juntar os dois nesse centro, nós teríamos os quadrados, porque o quadrado foi a junção do retângulo com o losango. Por último, nós temos os trapézios, né? Qual o formato dos trapézios? Diferente do paralelogramo, que eram dois pares de lados paralelos, no trapézio nós temos, ó, AB paralelo a DC, apenas isso, apenas isso. Então, nós temos apenas um par de lados paralelos. Os outros dois lados, eles não são paralelos. Note que se a gente prolongar essas retas, né, elas vão se encontrar em algum local. Então, o trapézio tem apenas um par de lados paralelos, né? Quais são as características dele? Vão ter, da mesma forma que as outras figuras, vão ter vértices, vão ter ângulos, vão ter diagonais, só que agora um par de lados paralelos. E como apenas um par de lado é paralelo, então nós vamos ter uma base maior e uma base menor, que são, nesses casos, os lados que são paralelos. Os trapézios são todos iguais? Não. Ainda na página 222, nós temos aqui, ó, trapézios escalenos, trapézios isósceles e trapézios retângulos. O que são trapézios escalenos? Olhem no texto, aí dentro da tabelinha. Os dois lados não paralelos deste trapézio têm suas medidas diferentes. Então, os lados que não são paralelos vão ter medidas que não são as mesmas medidas. Então, nesse caso, é um trapézio escaleno. O que é um trapézio isósceles? Lembra quando a gente estava trabalhando triângulos, né? Triângulos são dois lados iguais, dois lados com as mesmas medidas. Então, no trapézio também vai ser assim. Os lados que não são paralelos
vão ter as mesmas medidas. Observe esses dois risquinhos nos lados que não são paralelos. É para indicar que esses dois lados têm a mesma medida. Então, um trapézio isósceles. No terceiro quadro, nós temos um trapézio retângulo. Conforme o nome diz, retângulo vem de reto, ângulo reto. Então, um trapézio em que tiver dois ângulos retos, nesse caso é um trapézio retângulo. Lembrando que ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, por hoje é só. Espero que tenham entendido. Obrigado. Fiquem com Deus.